Historicamente, o pão e a cerveja sempre andaram de mãos dadas. Eles são como irmãos, eles têm a mesma essência, a mesma alma. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como é possível a gente fazer esses dois irmãos se reencontrarem. E você vai poder fazer em casa o pão com malte e levedura cervejeira. A primeira etapa para fazer o pão cervejeiro é a gente capturar a levedura que está fermentando a cerveja. Um pouco do mosto da minha cerveja e vou misturar essa cerveja com cerca de 50 gramas de farinha. Misturo bem. Então o que eu tenho aqui é a mesma quantidade de farinha e de mosto cervejeiro. São 50 gramas de farinha e 50 gramas de mosto cervejeiro. Tá? Homogeneizei bem esses dois ingredientes. Eu vou deixar ele descansar ou começar a fermentar, ou as leveduras da cerveja se acostumarem com a farinha de trigo e iniciar o processo de fermentação. Isso vai demorar cerca de 3 a 4 horas. Bom, cerca de 3 a 4 horas depois de ter coletado a levedura e misturado com a farinha, você vai notar que essa massa ela já começa a fermentar, ela já está mais aerada. A gente vai repetir esse processo. Só que dessa vez, ao invés de usar a cerveja, eu já vou colocar água. Então, repetir o processo adicionando farinha, e eu vou colocar a mesma quantidade, 50 gramas de farinha, e a mesma quantidade de água, mais 50 gramas de água. Homogenizo esses ingredientes e vou deixar ele fermentar de novo. Esse aqui é o início do seu levain cervejeiro. Isso aqui você vai guardar ele depois na geladeira, uma parte desse fermento, para que toda semana você tenha. Após as 4 horas da segunda fermentação do nosso levain, você vai ver que ele já está bem ativo, com bastante bolhas de gás carbônico dentro dessa levedura. Além da levedura de cerveja, outro ingrediente cervejeiro que a gente vai usar nesse pão é o malte úmido. Esse malte é o malte que você coleta após a mostura da cerveja. Vamos então à preparação do pão cervejeiro. Sempre importante uma balança para a gente pesar todos os ingredientes. O que a gente vai precisar? Farinha de trigo branca, e eu vou usar 500 gramas. Vou adicionar primeiro todos os ingredientes secos. O sal, são 10 gramas de sal. Vou incluir o malte úmido da cerveja. Se você não tiver, é só você pedir para um amigo seu que é cervejeiro guardar um pouquinho para você. Misturo esses ingredientes e vou adicionar a água. A água vai entrar na proporção de 325 gramas. O último ingrediente é a levedura cervejeira, 50 gramas. O que sobrou dessa levedura, você vai colocar num potinho e vai deixar na geladeira para a próxima semana. E você repete todo o processo quando for utilizar. Vai colocar mais 50 gramas de água, 50 gramas de farinha, misturar bem, deixar fermentar, faz o pão e o resto que sobrar você guarda na geladeira para outra semana. Uma vez que eu tenho todos os ingredientes pesados e adicionados dentro da minha bacia, eu vou homogeneizar a massa e depois disso desenvolver o glúten, amassar. Ingredientes homogeneizados, eu vou amassar o pão. Para isso eu vou limpar a mesa.
Quando você vai ver essa massa, ela é bastante úmida. A sua tentação vai ser colocar farinha, né? A gente não vai colocar mais farinha. O pão ele ganha qualidade na medida em que ele tem mais água, ele é mais úmido. Então a massa está legal, o glúten está desenvolvido. Próxima etapa, deixar ela fermentar. Então vou devolver ela para a bacia, coloco um pano de prato em cima e como eu quero que esse pão fique muito bom, eu vou deixar ele fermentar a noite inteira, cerca de 10 a 12 horas. Por quê? Porque o pão vai ficar bem melhor. Eu já deixei uma massa preparada, né, cerca de 10 a 12 horas atrás. E para você saber como que ela vai ficar, ela quase dobra de volume. Você vê que a massa está bem aerada. A gente vai agora dar o formato nesse pão e deixar ela para a segunda fermentação. Eu preciso de um pouquinho de farinha na mesa. Tiro ela da bacia. Tiro um pouquinho do ar dentro da massa. Como da mesma forma que a gente fez no pão mais fácil do mundo, eu vou usar para assar esse pão uma panela, eu vou fazer o formato redondo ou de bola. Para isso eu trago todas as pontas da massa para o centro. Dobro ela e aperto a base. Agora o pão ele vai para a segunda fermentação, que é basicamente para ele começar a expandir novamente, encher os alvéolos que foram formados de gás carbônico, antes de ir para o forno. Para isso eu vou usar a mesma bacia que eu utilizei e o pano de prato, para ele ter o formato redondo. Então eu coloco o pano de prato dentro da bacia, um pouco de farinha e o pão ele vai fazer a segunda fermentação de cabeça para baixo. Esse processo ele vai demorar cerca de 1 hora ou até o pão estar quase 2/3 do volume máximo dele, que é ele quase dobra. Pode parecer que esse pão demora muito para fazer, mas de fato essa é a forma como tradicionalmente se fazia o pão no contexto da casa e da família. E como diz um amigo meu, a pressa é inimiga da refeição. Então, o nosso pão provou, ele está cheio de ar, está mais ou menos a 2/3 do dobro do volume. Está na hora de colocar ele para assar. Para isso eu já pré-aqueci o forno com uma panela a 230 graus. Vamos colocar ele para assar. Obviamente essa é uma parte que a gente precisa ter um pouco de cuidado, a panela está bastante quente. Não precisa untar, passar óleo, é só jogar farinha de trigo dentro, um pouquinho de farinha de trigo no pão. Eu viro esse pão na minha mão e coloco ele dentro da panela. Aí eu vou assinar o meu pão. A assinatura do pão, e eu chamo de assinar o pão porque tradicionalmente esses pães eles eram assados em fornos comunitários. Então cada família, cada padeiro tinha a sua assinatura para depois, quando o pão tivesse assado, eles pudessem reconhecer qual pão era de quem. Né? Então para isso a gente vai fazer uma assinatura ou um corte. Obviamente isso também tem o papel de ajudar o pão a expandir. Tá aí. Forno a 230 graus, eu vou deixar ele assando por mais ou menos uns 40 minutos, sendo que eu vou baixar, na metade do tempo, eu vou baixar a temperatura para 200 graus e vou retirar a tampa da panela. Tá aí, pão cervejeiro, produzido de modo tradicional, esse aqui com malte da
Santo Arnuda Bode Brown número 6, esperando para ser degustada com o pão líquido ou cerveja sólida e cerveja líquida. Pão artesanal, cerveja artesanal, ambos feitos em casa, como tradicionalmente foram feitos ao longo de muito tempo na história da humanidade e só nos últimos 200 anos foram separados. Meu desejo é que essas duas coisas voltem a caminhar junto no século XXI.